Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina a minha alma. E me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho das mensagens do Anjo da Guarda de Maria Valtorta. Nesse livro de Azarias, não, Anjo da Guarda de Maria Valtorta, né, ele traz uma meditação sobre o dia 22 de dezembro, né, que é a quarta semana do Advento, né, para falar sobre, né, o nascimento, né, do Messias, né, que cada Natal cria ressurreições de almas, e ele vai falar sobre, né, sobre Jesus, né, nascendo nas almas, e que esse nascimento de Jesus nas almas, né, é o sonho de Deus, né, o que Ele quer para toda criatura, né? E na meditação, né, desse trecho do Azarias, que a Aline, né, fez, ela diz que existem, né, várias formas de Jesus nascer nas almas, né? Que são os vários graus, né, que a pessoa alcança, né, nessa busca, né, pela santidade, né? Existe a santidade que é apenas exterior, né, que nós chamamos né, de santidade humana, da santidade das virtudes, né? Existe aquela que é exterior e interior também, e existe aquela que é totalmente interior, né, que é a perfeita, né, que é a que Jesus quer que trazer para todos, né, que é voltar à ordem pela qual a criatura foi criada, né, e que é preciso ter um conhecimento não só do livro do céu, mas principalmente do vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, para saber exatamente como Jesus viveu, para que nós possamos, né, poder, ao viver essa santidade divina, né, nos configurarmos cada vez mais a Ele, né, vivendo com consciência, né, em cada situação que nos acontece, né, a vida de Jesus, né, e para que nós possamos ter esse conhecimento, a gente precisa, né, mergulhar nesses ensinamentos, né, e não ficar apenas, né, no raso, né, porque foi falado que, e é a verdade que o livro do céu é esse oceano, né, de conhecimento sobre a santidade divina, mas é preciso querer ir, né, adentrando cada vez mais ao fundo, né, dessas verdades, né, e não ficar só molhando os pés na beiradinha, né, achando que já está bom, né? O que ele quer de nós é que nós nos tornemos imagem e semelhança dele, né? E para isso é preciso mergulhar cada vez mais a fundo nesse mar interminável, né, da vontade divina, né? Que quanto mais se mergulha, mais próximo dele está, né? Porque é um mergulho que não termina, nunca, né? Não vai terminar nem lá no céu. Quando estivermos lá junto dele, vamos estar ainda mergulhados nele, né? E recebendo ainda conhecimento sobre ele, que é eterno conhecimento sobre ele, porque ele é eterno. E uma das coisas assim mais importantes para mim, né, que foi uma luz assim
muito grande, que talvez para outras pessoas possa não ser, é saber, né, dessa vida interior de Jesus, né, dos atos que ele fez durante toda a vida dele, né, atos reparatórios, atos de agradecimento, né, de ação de graças, de reparação, porque antes só conhecia os atos externos, né, de Jesus, né, os milagres que ele realizou, né, a palavra dele, né, nas pregações, né, o que ele falava sobre, né, o reino de Deus, que ele veio para fazer a vontade do Pai. Só que faltava ali, né, compreender mais a fundo. Eu sentia essa necessidade desse entendimento que faltava, né? Era como se faltasse peças do quebra-cabeça. E agora, meditando o livro do céu, né? E tudo que aprendi até hoje, né? Principalmente, né? Com a ajuda dos livros da Valtorta, da Maria Cecília Baggi, né? Fez compreender muito mais sobre essa vida interior de Jesus, né? Porque para viver na divina vontade, para nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus como é essa santidade divina, é necessário conhecer o interior, né? Saber o que se passava, né? É, nos pensamentos dele, nas orações dele, né? Tudo o que ele fazia internamente em direção a todas as criaturas. É muito importante para podermos imitá-lo, né? E aí, quando nos acontecer alguma situação, né, nós reconhecermos em que momento da vida de Jesus aconteceu aquilo que está nos acontecendo, dependendo do que, né, estivermos passando, vamos saber, né, qual o sofrimento de Jesus, né, naquele momento. Se é em relação à ingratidão das criaturas, se é em relação às humilhações que Jesus passou, se é em relação às perseguições, se é em relação a, a ofensas que fizeram a ele, né, a tudo o que ele viveu, né, tudo tem um significado. E em tudo aquilo era tudo era reparação, né? Era tudo para redimir o homem, né? Para que ele zerasse, assim, digamos, né? Para que ele pudesse retornar a essa a ordem, né? Pelo qual ele foi criado, né? Essa santidade divina que ele traz através da Luisa Picarreta, né? E nós sabemos, né? Sabendo que ele quer, né, que todos tenhamos esta santidade. A gente tem esse mesmo desejo dele, né, da salvação, não só da salvação das almas, mas da santificação das almas, né? E a gente tem um, um, uma intenção, né, uma intenção de que tudo o que a gente faz é para isso, para que esse reino dele possa se expandir, né, a ponto de todos aqueles, né, que for da vontade de Deus que recebam, né, esse dom, né, de viver nessa santidade, possam alcançar, né, por causa dos frutos que vão ser produzidos por aqueles que estão vivendo na divina vontade. Outra coisa importante, né, que está sendo falado nessa meditação do livro das Arias, né, é que a gente passa a ter
os pensamentos de Jesus, né? E quando tem algum pensamento que é nosso, ele rejeita, ele dá sinais de que aquele pensamento não é dele, né? Como, por exemplo, hoje, lá no meu trabalho, tem uma pessoa que ela trabalha, né, comigo, só que ela trabalha na parte da tarde e eu na parte da manhã. E tem um dia da semana que ela vai, da quarta-feira, ela vai de manhã também, né? Porque na segunda-feira ela não vai. Então, para compensar esse dia da segunda-feira, ela vai na quarta de manhã. E aí, ela é uma pessoa que ela rejeita totalmente sofrimento, né? Ela fica o tempo todo reclamando que ela está ali no trabalho, que ela queria estar na casa dela dormindo, que ela queria estar na casa dela sem fazer nada, que queria estar na casa dela cuidando das plantas dela. E ela fica comentando sobre as pessoas, sobre os alunos, ela fica só vendo o lado negativo e ruim. E às vezes, na conversa com ela, eu acabo fazendo algum comentário também, é, meio que concordando com ela. E hoje eu senti isso. Eu senti que Jesus ele me avisa no meu interior, né? Não é assim, não está certo. Esses não são meus pensamentos. E aí, no mesmo instante, eu silencio e peço perdão para Jesus. E aí eu procuro, né? Não mais dar atenção para o que ela está falando, né? Porque se eu for falar para ela, né? É, como eu já tentei falar para ela sobre a vontade de Deus, ela não compreende, né? Então, e como ela também não tem interesse em saber, eu não vou ficar falando, né? Para não causar nenhuma confusão, né? Para a divina vontade. Então, o melhor que eu faço é silenciar e não mais dar continuidade à conversa, né? Para não falar, né? O que não é da vontade de Deus que seja falado ali, né? Porque Jesus, ele não, em momento nenhum, ele fica olhando para os pecados das pessoas e falando. Nunca ele fez isso, né? Muito pelo contrário, ele sofria e pedia perdão a Deus, né? E muitas vezes, em muitas situações, eu percebo que isso acontece comigo lá no meu trabalho. Hoje mesmo, estava uma confusão desde a hora que eu cheguei, uma agitação na escola, alunos querendo brigar, é, aluno desrespeitando o professor gritando lá no corredor. É tanta situação, uma mãe que foi lá, começou a gritar com o filho dela lá na escola. Tanta confusão que estava acontecendo lá hoje. E eu fiquei nesse momento assim, em oração, porque eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo, tanta confusão que foi essa manhã na escola, né? Que a diretora e a vice elas estavam assim atordoadas com tantos problemas, né? E aí eu ficava com Jesus, né? Ficava ali pedindo luz para a diretora saber lidar, né, com aquelas situações, com aquela mãe que estava ali aflita, estava nervosa, né? E para iluminar também aqueles jovens, né, que estão tão distantes de Deus, que eles só pensam em fazer maldades, em arrumar confusão, briga e, né, essa desordem, né, que está acontecendo devido, né, às pessoas estarem cada vez mais distante de Deus. Não se pode mais rezar lá na escola. Até 2 anos atrás, antes de começar a aula, os alunos se enfileiravam e rezavam o Pai Nosso. Tinha um crucifixo na sala da diretora, apesar dela ser evangélica. Agora tiraram o crucifixo de lá.
os alunos não rezam mais e a confusão está geral ali, está, né? E eu vejo, né, com os olhos de Jesus que aquilo ali é a liberdade de cada um, né? As pessoas buscando viver, né, da sua própria vontade, fazer tudo aquilo que tem vontade. Os alunos, eles não têm respeito nenhum por nenhuma autoridade, né? Esses jovens que estão lá na escola, que são, né, é só ensino fundamental, não tem nem ensino médio lá na escola. Então são crianças, né? Na verdade, né? Porque para mim, 12, 13 anos são crianças e perdidas, né? Porque não tem nenhuma orientação dentro de casa, né? Religiosa, não vão à igreja, né? E estão cada vez mais, né? Sem ter o conhecimento de Deus. Então, o Anjo Azarias está falando aqui, né? Desse estado de graça, né? Que se a pessoa, ele está dizendo que se a pessoa vai apenas à missa e comunga e não tem o conhecimento da palavra, não busca meditar, não busca compreender, não busca nem sequer, eu acho que essas crianças sabem dos mandamentos de Deus, não sabem, acho que nem quantos são, que dirá quais são, né? E talvez não saibam nem que existe o mandamento de Deus. Eu não duvido, né? Eu vou até perguntar para eles, só para ver o que eles falam. Vou perguntar quando eu tiver oportunidade, porque eles gostam de conversar comigo, porque eu dou bastante atenção para eles. Então, quando eu tenho oportunidade, eu vou perguntar para eles, né? Assim, meio que, né? Sem me aprofundar, só para saber, né? Se eles têm realmente, se a maioria tem, a maioria não tem, só para saber, aqueles que eu tenho, né? Com diálogo, né? Porque eu acredito que não, né? E o Anjo Azarias está dizendo, né, que a pessoa ela perde toda a graça, né? Porque ela vai receber Jesus sem conhecer Jesus, né? E se ela não tem essa profundidade, né, no conhecimento de Deus, ela não vai nem saber sequer, né, que Jesus está ali. Então não vai ter nem respeito na hora de receber Jesus na comunhão, né, na Eucaristia, não vai poder dar a Ele todo o louvor, toda a glória, toda a adoração que Ele merece, se ela não sabe nada sobre Ele, né, Ele é um estranho para ela, como que ela vai poder corresponder, né, àquilo que Jesus espera, né, quando Ele está ali, Ele quer entrar na criatura, né, se unir a ela naquele momento de comunhão, para ele poder ali descansar, né, para ele poder sentir livre daquela prisão do sacrário, né, para ele poder ter liberdade ali de agir na criatura, né, ser o remédio para ela, ser a cura, né, para a alma dela, né, para dar força para ela, para dar vida para ela, né? E ele não consegue fazer nada disso porque a criatura nem tem consciência do que ela tá fazendo, né? Esses jovens, os que vão à igreja, né? Porque eu vejo pouquíssimos lá na igreja. Como a cidade é muito pequena, né? Os que moram no centro da cidade, eu vejo pouquíssimos lá. Agora, se moram na zona rural, que é a maior parte aqui maior extensão aqui da cidade, aí fica mais difícil ainda, porque as missas lá são com menos frequência, né? Se perder uma missa, então vai demorar muito para ter outra missa. Então é muito complicado, né? É muito delicada essa situação e eu fico vendo, né, a realidade daqueles jovens tão perdidos, tão desordenados, tão desorientados e eu sinto uma dor, né? Eu queria tanto, queria poder pegar com minhas próprias mãos o conhecimento, se fosse possível, e colocar dentro da mente deles, para
para poder, ou fazer um milagre, se eu pudesse, de abrir os olhos deles, para eles enxergarem, né, a realidade, porque eles vivem numa ilusão tão grande, né, uma fantasia, não sei o que que eles vivem, que eles ficam totalmente alienados da realidade mesmo, que é a realidade verdadeira, que é a realidade espiritual, né? Não, a realidade humana, a realidade do mundo é uma ilusão, e eles vivem nessa ilusão, e dá dó, né, de ver, né? Eu sofro a dor de Jesus ali, de ver aquela situação, né, de como se encontram. E não só os alunos, não, né? Os professores também, né? Tem um professor homossexual que já falou para as crianças que ele é, né? E tem uma outra professora que também incentiva, né? Teve uma época que até a filha dela estava querendo namorar com outra menina, né? E tá tendo lá também outras meninas estão querendo namorar com outras meninas. E é tanta confusão, é uma desordem total, né? Que a gente fica assistindo com os olhos de Jesus, né? E pedindo, né? Pedindo luz, né? Que mais a gente pode fazer, né? A não ser rezar, né? Se unir a Jesus, oferecer o sofrimento a Ele, né? Pela conversão dessas almas, né? Para que elas possam conhecer a verdade e a verdade libertar elas, né? Seja da forma que for, né? Porque se elas não tiverem o conhecimento da verdade, se elas não buscarem a Deus, como que elas vão conhecer essa santidade divina sem não ter nem conhecimento de Deus, sem não ter, né, não conhecer a palavra, não receber sacramentos, né? Não souber nada sobre Deus, né? Só se for por um milagre dele, porque se não for assim, não tem como que, se partir da criatura mesmo, ela não é capaz, né? Porque está muito fora, né, do que ela pode alcançar, porque ela não tem conhecimento nenhum. Essa comunicação, né, que Jesus quer ter conosco, né, nesse relacionamento assim matrimonial, espiritual, né, da nossa alma com Ele, né, nesse relacionamento, né, de diálogo, né, de intimidade, de conversa, de, de saber, né, qual a vontade dele, né, para que seja nossa também, se dá através da oração, né, que quando ao acordar, né, nós já vamos, né, o primeiro pensamento do dia é Jesus. Ao abrir os olhos, a gente já, né, se conectar com Ele, né, já dizer bom dia, Jesus, o que vamos fazer juntos hoje, né, o que o Espírito Santo vai revelar, iluminar, o que o Senhor quer para a minha vida hoje, eu quero fazer a tua vontade, fazer as orações, né, que nós fazemos todos os dias, né, e continuar, né. Aí, ao fazer os nossos atos, nós vamos chamar Jesus para fazer junto conosco, né, sempre, né, unido a Ele, assim, em tudo, né, levando o pensamento a Ele, né, tentando compreender, né, o que Ele quer dizer em alguma situação, né, nessa união mesmo, nessa, né, conexão diária e constante, né, sem se desligar, sem, mesmo inconsciente, sem estar assim, por exemplo, fazendo um ato, mas não um ato assim que não dá para você ficar rezando, ficar pensando nele, mas inconscientemente a vontade, o desejo, a intenção tem que ser sempre de estar
fazendo junto com Jesus, né? Ele junto conosco, fazendo junto, chamando ele para vir, né? Fazer as ações, todas as ações juntos conosco. E com isso, né? Fazendo o Natal acontecer, né? O nascimento de Jesus na nossa alma, né? Em cada ato, né? Em cada ato vamos fazendo os atos de Jesus, que é dar vida, né, a tudo, vida divina, a tudo que é feito. Né, em cada ação nossa nós vamos estar, né, dando glória, fazendo reparação, né, sem que nós saibamos, mas nós vamos estar, né, fazendo tudo isso em direção a Ele, né, e Ele vai pegar esses nossos atos e vai utilizar da forma como Ele quer, e assim nós vamos dar a glória a Ele, né, como Jesus fazia, né, aqui na terra, em cada ação, em cada pensamento, tudo lhe dava glória ao Pai, reparava, né, pedia, agradecia. Então é dessa forma, né, que nós vamos estar nesse relacionamento com Jesus. O anjo Azarias está dizendo que as pessoas, né, que estão recebendo Jesus no seu coração, elas estão preparando o caminho para o Senhor, endireitando-se, preenchendo as lacunas, diminuindo todo o orgulho, abraçando a verdade que é reta e a humildade que é doce. Né? E como, né, ele está explicando como preparar o caminho do Senhor. Né? É abrir mão de tudo que nós somos, né, de tudo que nós temos, das nossas tendências, as más coisas, né, aos nossos maus pensamentos, a tudo que é contrário à vontade de Deus, às nossas paixões, aos nossos vícios, né, aos nossos apegos, tudo isso, né, vai eliminando, né, aqueles obstáculos, né, que tem no caminho, né, que impedem, né, que Jesus ele caminhe, né, na direção da nossa alma para realizar ali, né, aquilo que ele quer realizar. Né? São muitos entulhos que bloqueiam a passagem, né, impedem o agir dele na nossa vida, impedem a graça, impedem essa união com ele, essa conexão com ele, essa vida de intimidade com ele, né? E é preciso, né, passar por essa purificação, por esse esvaziar-se, né, para esse endireitar-se, né, que é Ele que vai fazendo essa obra em nós, né, na divina vontade, à medida que nós vamos, né, Ele vai mostrando para nós, né, tudo aquilo que precisa ser eliminado, tudo aquilo que não pertence a Ele, né, e a gente vai passando por esse processo, né, às vezes sofrendo mais, às vezes sofrendo menos, às vezes nem sofrendo, né, como algumas paixões que eu tinha, assim, que não eram tão, assim, a ponto de eu não conseguir me libertar delas, né, não sofri para deixar, por exemplo, de assistir toda noite uma série na televisão, para poder ficar ouvindo a aula, né? Para poder ficar ali ou partilhando, ou gravando vídeo, ou gravando oração, né? Eu não sofri. No começo foi um pouco difícil, né? Porque a gente tem um pouco de, como que fala aquela palavra? De querer dar satisfação, esqueci o nome da palavra. Quando a gente quer agradar a pessoa, no meu caso, o meu marido, né? Não querer que ele se incomode de eu deixar ele, né? Toda noite ficar sozinha, né? Sem estar na companhia dele e ele colocar um obstáculo dele achar ruim, dele começar
arrumar confusão, né? No início a gente tem essa preocupação, mas à medida que a gente vai mostrando para a pessoa que aquilo é importante, que aquilo é o que a gente realmente quer fazer, né? Explicando, né? Falando, conversando, a pessoa vai compreendendo e ela não, não se importa, né? Não se sente deixada de lado e aí a gente pode ficar livre, né, para fazer a vontade de Deus, que é estar conectado com Ele, não com coisas que não vão acrescentar nada, assim, tanto quanto o livro do céu, né? Porque a Aline, ela, mesmo assistindo filmes e séries, dali ela vai analisando, né, na divina vontade, né, aquelas situações dos filmes, né? E acontece isso comigo às vezes. Eu vejo certas cenas, por exemplo, os filmes atuais de 2020 para cá, eu acredito, não tenho bem certeza, eles trazem uma cultura woke, né? Eu acho que a palavra é essa, que impõe, né, de uma certa forma, ah, as ideologias, né, que são contrárias à vontade de Deus. E só quem está conectado com Jesus mesmo, né, está sempre meditando e conhecendo a vontade dele, ou uma pessoa assim muito religiosa que percebe isso, né? Porque quem está desligado de Deus, quem não acredita, né, não, não vive pela fé e vive mais pelo mundo, né, pelas ideias do mundo, essas pessoas acham normal, natural, né, acham até bonito, né, o que elas veem. E outro dia eu estava vendo um filme e mostrou uma cena aqui, doeu tanto meu coração nossa, deu quase vontade de chorar, de ver uma cena em que a pessoa do filme, que era meio problemática da cabeça, ela viu Jesus, né, assim, né, entre aspas, Jesus, mas era Jesus feminino, né, tava com bota, com saia curta e com uma coroa na cabeça e maquiado e com barba. Ai, era ridículo, era a coisa mais, uma ofensa muito grande a Deus, né? Por mais que aquilo ali parecia ter outro significado, na verdade era mesmo para ofender a Deus, né? Ofender a religião católica, né? E aquilo doeu demais no meu coração de ver aquilo. Eu tive vontade de chorar. Eu só não parei de ver porque, né, essa dor que eu estava sentindo era uma reparação, né? Por todos aqueles que estavam vendo e achando até engraçado aquilo lá. E achando, né, até bonito, não sei, achando que era possível aquilo acontecer ou ser verdade. Deus me livre. Então, né, em tudo a gente vê Deus, né? E a gente passa a ter essa, esse conhecimento dele e começa a entender, né? E vai preenchendo as lacunas, vai, né, se endireitando, vai diminuindo nosso orgulho, né? De achar que nós somos alguma coisa, que nós fazemos alguma coisa, né? Sem ele nós não somos nada, né? Nós vamos abraçando a verdade que é reta, né? Essa verdade que nós recebemos através do livro do céu, né? De Jesus querer, né? Formar o reino dele no nosso coração, não só habitar, né? Habitar, ele habita em todos, né? Só que o reino ele forma no coração em que deseja que ele e tenha o conhecimento, né? Desse reino dele que ele quer estabelecer em nós, né? Se não tiver esse conhecimento, ele só habita ali, mas habita, mas assim, no esquecimento, né? Ele está ali, mas a pessoa não sabe e não reconhece porque não sabe, né? Vai
abraçando a verdade que é reta e a humildade que é doce, né? A humildade é a dependência total dele, né? É se lançar mesmo nos braços dele, né? Querer só o que ele quer, né? É a total confiança, dependência, amor e fé nele, né? Essa é a humildade que ele quer de nós. Outra coisa, né, que foi falado também, é que não é simples, né? Abraçar a verdade de Jesus, né? Que sai do ad intra dele. Nem sempre é fácil de ser reconhecida, porque Jesus ele não se impõe, né? Ele não vem e dá uma ordem, né? Ele espera que a criatura o chame, o deseje, né? Estar nessa união com ele. Porque quando a gente acorda de manhã, né? E a gente fala, né? Como foi falado lá, a pessoa fala bom dia, Jesus, né? Hoje abençoa é, o emprego que eu vou procurar, para que seja esse o trabalho que eu quero, porque esse trabalho eu vou ganhar bem. Então eu peço bem que o Senhor abençoe para que essa entrevista dê certo, né? E para eu poder mudar de emprego, para ganhar melhor, né? Por melhor que seja a intenção da pessoa, por exemplo, um pai de família, né? Que quer mudar de emprego para poder dar uma condição melhor, né, de vida para a família, pedindo para Deus abençoar aquele trabalho que ele deseja, né, que ganhe mais, né, ele vai fazer uma entrevista naquele dia e já acorda já rezando, pedindo para Jesus abençoar o que ele quer fazer, né, sendo que nós temos que ao acordar, né, por exemplo, no meu caso, acordar, dizer bom dia para Jesus, assim que abrir o olho, já, né, se conectar com Ele, já fazer as orações, né, de oferta da minha vontade, para que a vontade dele, né, prevaleça, e já ir pegar o trecho do dia, o texto do livro do céu, e já ir meditar, né, para ver o que Jesus quer naquele dia, né, o que ele quer falar, o que ele quer nos mostrar, né, o que ele quer revelar, iluminar, e seguindo, né, fazendo, chamando ele para estar junto de nós em todas as nossas ações, né, nos nossos pensamentos, com as pessoas com quem nós vamos falar, né, que no momento em que precisarmos falar a verdade, nós possamos, né, ser a boca para Jesus falar a verdade através de nós. No momento que nós precisamos também nos calar, né, que Jesus, ele que reine, né, em tudo o que formos fazer, né, essa união, né, essa verdade de Jesus ad intra, né, que nem sempre é fácil de ser reconhecida, mas a intenção que a gente tem de, né, fazer as coisas, né, é que vai fazer a diferença, né? Como nós meditamos na live, né? Que a intenção é o véu que cobre as ações, porque ela, se a pessoa faz uma ação, determinada ação, mas ela não tem a reta intenção, que é agradar a Deus, que é, né, fazer a vontade de Deus, e ela faz essa ação, por mais santa que seja, né, essa ação, ela não vai, não tendo essa reta intenção, essa ação ela perde o valor dela, né, perante a Deus, ela não tem valor. Então, tudo é com a intenção de estar na divina vontade, né, de fazer tudo na divina vontade, a intenção de agradar a Deus, né, de dar a Ele toda a honra, toda a glória, né, toda a reparação, essa a intenção que Ele espera que nós tenhamos. Depois, na meditação, né, a Aline vem tentar entender a cabeça de Jesus, né,
olhando uma pessoa que está na vontade humana, né? Que aí ela dá o exemplo dos amigos, né? Que uma hora os dois amigos inseparáveis, né? Que uma hora é a vontade dele que é feita, uma hora é a sua vontade, uma hora é a vontade dele, uma hora é a sua vontade, né? Aquela pessoa que, como ela disse, tem aquela personalidade, né? De ser muito amável, né? É o meu filho, né? Ele é desse jeito. Ele tem essa personalidade, dessa amabilidade que eu já tive um dia, né? Quando eu tinha a idade dele. Eu era desse jeito. Eu não sabia dizer não para as pessoas. E eu me sentia muito mal se eu dissesse não, se eu não concordasse com tudo que as pessoas diziam ou me pediam. E eu era uma pessoa muito insegura, né? E o meu filho é dessa forma, né? E graças a Deus hoje na Divina Vontade eu tenho a personalidade de Jesus, né? A personalidade que Ele quer ter em mim, né? Que Ele quer desenvolver, que eu desenvolva, né? De acordo com a circunstância, de acordo com a situação, né? É Ele que vai é, agir, né? Em mim. E meu filho é dessa forma, ele não consegue dizer não para as pessoas, ele não consegue dizer a verdade, ele não consegue ver que uma pessoa está fazendo uma coisa errada e dizer para ela que ela está errada. Ele acha que está julgando a pessoa, né? Ele acha que vai magoar a pessoa e a pessoa vai ficar triste com ele, né? Então, eu vejo quanto ele sofre, né? Então, eu sou Jesus vendo uma pessoa que vive a santidade das virtudes, né? Eu sofro de ver ele sofrer, porque ele sofre muito, muito, muito. Ele sofre a ponto de ficar doente, de abalar a saúde física dele. Teve um tempo que ele estava na coordenação do grupo de jovens em que ele vivia tão doente que ele nunca tomou tanto remédio na vida dele. Foi um ano em que ele vivia à base de remédio para dor de cabeça e tinha diarreia e tinha febre, tudo por conta de sofrer por não conseguir falar a verdade para as pessoas, de não conseguir liderar, né, conduzindo as pessoas de uma forma assim de ter uma autoridade, de corrigir, né? Ele não conseguia. E ele sofria demais. Esse sofrimento dele causava doenças físicas nele, né, problemas físicos de saúde, né? E foi um ano muito difícil, que eu sofri muito, né? Jesus, né, sofreu em mim, né? Vendo ele sofrer inutilmente, né? Porque quando a gente vive na divina vontade, né? E Jesus ele toma posse de tudo, né? Em nós e a gente vive uma vida assim tão leve, porque a gente não fica mais apegado a virtudes, não tem mais escrúpulos, não tem mais paixões, não tem mais apegos, não tem mais medo de falar a verdade. É uma transformação assim, da água para o vinho, né? Eu comparo porque eu já estive do outro lado e eu posso dizer, né? Como que é essa santidade das virtudes, né? Que é muito sofrida mesmo. Jesus fica olhando assim, né? E ali, né? Tentou até dizer que ela queria entender se Jesus fica dentro da pessoa, se fica fora olhando e aconselhando, né? E a gente, né? Vê que essas pessoas não têm coragem de falar a verdade, né? Não têm coragem de corrigir os outros.
e sofre por isso, né? Eu, né, que acompanhei de perto, assim, eu sofria demais, né? E aconselhava muito ele a deixar a coordenação, porque, né, cada um tem um dom, né? Eu acredito assim. E já que ele é da santidade das virtudes e ele não estava conseguindo, né, por causa dessa personalidade, dessa amabilidade dele aí, né, que deveria, né, ser um combatente, né, a personalidade de um combatente para ir à frente, né, como um coordenador, já que ele não é assim, então que ele deixasse tanto eu falar, ele acabou desistindo, né, e aí agora ele é outra pessoa, né, ele está agora não teve mais esse problema de saúde, pelo menos, né? Mas o restante continua a mesma coisa, né? Porque ele não quer, né, conhecer a santidade divina que eu já falei para ele, né? Ele não teve nenhum interesse de querer conhecer, né, a divina vontade. Então, ele vai ficar sofrendo, né? Jesus sofrendo nele e eu sofrendo de ver ele sofrer. E Jesus sofrendo em mim e Jesus sofrendo nele, né? Até quando Deus quiser, né? Que seja feita a vontade dele. Então, essa situação, né? Como foi falado lá é que Jesus queria usar a boca dessa pessoa, né? Do meu filho, no caso, né? Para falar ali, né? Como autoridade que ele tinha ali de coordenador, né? Ele precisava falar as verdades ali, né? Um exemplo é que eles vivem assim, o grupo dos jovens aqui, eles têm uma das regras deles lá de convivência, de do que eles têm que fazer, né? Fazer um caminho de namoro, né? Que tem que ter um casal já casado para acompanhar antes deles começarem a namorar. E tinha uma jovem lá que ela não fez, e ela é uma das mais velhas no grupo. Ela está quase desde o início do grupo, que já tinha, na época, já quase 9 anos. E ela, praticamente desde criança, ouvindo isso. E ela começou a namorar e não falou nada para ninguém. Ninguém estava nem sabendo que ela estava namorando, né? E quando eu soube disso, eu fiquei indignada, né? Porque ela estava desrespeitando uma norma, uma regra, né? Da convivência deles lá, do grupo deles. E eu queria falar a verdade, meu filho não queria, ele ficou sabendo e não falou nada, né? Então ela deu um contra-testemunho, né, para os jovens novos que iam entrar. Se tinha uma pessoa ali que era mais velha e já não seguia a regra, por que que os outros iam seguir, né? Então eu não aceitava isso de jeito nenhum e isso foi me causando tanto mal-estar de ficar num lugar assim que a pessoa não tem respeito, né? Só pensa em si, né? E que eu acabei saindo, né? Eu estava nesse grupo, eu saí e de um tempo depois meu filho também saiu e agora meu filho está retornando, né? É uma outra formação agora, uma outra coordenação, outras pessoas, né? Porque o grupo acabou desmanchando por causa disso, porque foi uma coisa assim muito não é por causa disso, por causa da vontade humana, né? Que reina, né? Em tudo, nesses grupos, né? Em tudo que está dentro da igreja, né? Mas era para Jesus reinar, né? E reinar em cada um. E aí não ia ter essas confusão, né? Essas coisas que a gente vê dessa santidade das virtudes, que às vezes é só da boca para fora, né? Porque o coração mesmo não, né? A pessoa se diz ali tão virtuosa, anda de saia, essa menina, né? Anda só de saia. É uma coisa assim que me revolta, assim, né? É a revolta de Jesus dentro de mim, né? Uma indignação de Jesus de ver essas pessoas com essa hipocrisia tão grande, né? Que fala que é de Deus, fala que é de Deus, né? E fica andando de saia para todo mundo ver que ela é uma pessoa virtuosa,
que é de Nossa Senhora, e depois desobedece mesmo, né? E não voltou atrás, não pediu desculpa e achou que estava certa ainda, né? Não, achou que ninguém tinha nada com isso. Aí aquilo não, foi a gota d'água para mim, porque eu já não estava aguentando mais esse tipo de situação, né? Não, e você querer falar a verdade e não poder, né? E então, como seria diferente, né? Como seria tão a paz reinaria, né? A ordem, né? Não haveria necessidade de ficar falando verdade, chamando atenção, corrigindo, se as pessoas todas vivessem nessa santidade que Deus quer para nós. É como foi falado lá, a vontade querida de Jesus é que o meu filho, que era coordenador, abrisse a boca e falasse, né? Que a pessoa ela estava errada, né? Que ela tinha que ter feito, tinha que ter falado com ele, né? Por mais que já tivesse acontecido, né? Que ela já estivesse namorando, ele teria que chamar a atenção dela, né? Teria que mostrar que ela estava errada, né? Tinha que falar a verdade, né? A verdade. E por mais difícil, né, que fosse, né, que de repente ia uma luz, né, ela ia receber ali uma luz, ela ia refletir sobre aquilo e sobre as outras ações, ia poder, né, mudar, né, e fazer o que é o certo, né, numa outra situação, né, que fosse com relação a essas normas do grupo, né, que eles tinham lá umas regras para seguir. Então o anjo vem falar, né, dos outros sacerdócios, né, além do altar, dos públicos, dos conhecidos de todos, né, que são os sacerdotes, né, que celebram na, na igreja, né, que tem um lugar fixo, né, existem as consagrações secretas, né, as místicas religiosas, os ministérios secretos em que a eles são chamados, não servem este ou aquele templo, não oficiam neste ou naquele altar, mas servem o imenso templo de Deus e oficiam no seu imenso altar diretamente, tudo tomado de seu serviço com dedicação absoluta. Né? Então, por exemplo, uma consagração de uma pessoa que serve no lugar fixo, né? Que eu posso dar de exemplo assim, uma pessoa que tem aqui na minha cidade, né? Ele se chama Teodoro, ele já foi coordenador, né? Porque eles mudam, né? Os coordenadores cada ano. Ele já foi coordenador da RCC, né? Do grupo da RCC, do grupo de oração que tem aqui, o grupo maior que tem aqui, o mais, né? Que as pessoas mais procuram, né? Principalmente procuram a ele porque ele tem o dom de cura e libertação, dom de revelação, né? E as pessoas vão à casa dele, vão no grupo de oração, né? Vão onde sabe que ele está, né? Um lugar fixo para buscar, né? Na verdade, não vão buscar Deus, né? Vão buscar cura, né? Vão buscar graças, né? Vão buscar milagres, né? E, né? Aqui o anjo não está falando desse tipo, de consagração, né, de pessoas que são chamadas para servir, né, num templo como, né, um sacerdote, né, que celebra a missa na igreja, né, que tem um lugar fixo, né, mas estão falando de místicas religiosas, né, como Maria Valtorta e tantas outras, né, que nós conhecemos, que são instrumentos de Deus, né, são almas escolhidas, né, para poderem servir diretamente, né,
com dedicação absoluta, como aconteceu com a Maria Valtorta, que ficou acamada, com a Luísa Picarreta, né, que também ficou acamada, com outras místicas também que ficaram na cama, às vezes sem até nem comer, só se alimentavam da Eucaristia, né, porque era uma dedicação absoluta ao serviço de Deus, né, como instrumento para receber revelações, né, que iam fazer com que as pessoas, né, ao conhecerem, elas pudessem compreender mais os mistérios de Deus, né, compreender mais como Deus trabalha, o que Ele pensa, o que Ele faz, né, coisas mais detalhadas, mais explicadas, mais aprofundadas do que nós podemos encontrar no Santo Evangelho, né? Ali é muita informação sobre Deus, né? Sobre o plano dele, né? Mas não está tudo ali, né? As místicas, elas existem, os místicos também, né? Para que Jesus possa manifestar mais, né? Entrar mais em detalhes, né? De tudo que ele quer revelar, tudo que ele quer trazer para o conhecimento, honra e glória dele. No trecho em que o anjo fala, né, que nós fala de dispensadores da palavra, da luz, da sabedoria e da misericórdia de Deus, desta palavra que é como um sacramento imaterial que não precisa de meios, espécies, fórmulas para ser transmitido e comunicado, mas que tem dentro de si a soma da graça e da vida, aquilo que aumenta a luz nas almas, que a graça já torna luminosa e que aumenta a vida naquelas em que a graça vivifica, mas que também por si só pode dar um anseio por luz e vida e levar vida através da fonte cétupla dos santos sacramentos, até então negligenciados. Aí a Aline, né, faz um agradecimento a Deus por essa vida, né, na divina vontade, né, em que ela já vive, que nós estamos, né, caminhando para, nós já vivemos também, né, mas para chegar ao nível que ela está, né, precisamos ainda crescer mais, né, eu digo por mim, preciso crescer mais, mas nós já somos este que levamos esse sacramento imaterial, né? Que não é em espécie, mas é essa palavra, né? Que dá a luz, né? Para as outras pessoas quando nós fazemos as nossas partilhas, quando nós, né, meditamos e fazemos vídeos, colocamos no YouTube, né? E quantas pessoas, né, estão recebendo luz, né? Vida divina, né? Ouvindo, né? E compreendendo e desejando também, né, viver essa santidade divina, né, buscar conhecer mais, né, entrando para o grupo para poder meditar conosco, para poder receber mais luzes, né, e aí nós estamos fazendo este trabalho, né, de aumentar a luz nas almas, dar um anseio, né, por luz e vida, né, anseio, um desejo, né, de receber mais luzes, mais conhecimento, mais, né, verdades, né, que o livro do céu traz. Porque as pessoas recebendo essas luzes, elas vão, né, ter o desejo de buscar Jesus, né, lá participando mais da missa, buscando os sacramentos, né, buscando uma proximidade maior com Deus, né, que é o que Ele quer, o que Ele mais quer. Então, a pessoa que ela ouve a palavra de Deus e recebe uma luz, né, que ilumina a alma dela, que faz buscar ela por uma conversão, né, seja ela
por exemplo, né, como foi dado lá, ela vive uma união que não é abençoada por Deus através do sacramento do matrimônio, ela vai buscar isso, né? E como um exemplo eu tenho para dar da minha cunhada, né, que ela está doente com câncer, e uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ela e ter uma conversa assim bem profunda a respeito, né, de uma situação, né, que ela disse que ela não consegue perdoar o pai dela porque o pai dela foi alcoólatra a vida inteira, né, e fez eles sofrerem assim um pouco, né, não foi tanto assim, né, como eu já vi pessoas passarem por situações piores, mas para ela foi muito difícil, né, e ela não perdoou o pai dela por causa disso, e eu tive a oportunidade de falar para ela sobre o perdão, né? Não fiquei com medo de que ela pudesse ficar magoada comigo. Eu até falei para ela que eu não queria, né? Falei assim para mostrar assim um certo respeito humano, né? Mas que na verdade era só para começar uma conversa, né? Falando para ela que eu não queria me intrometer na vida dela, né? Mas que eu queria falar para ela que ela precisava perdoar, né? Porque isso ia trazer uma cura para a alma dela, né? Para ela poder ficar em paz com Deus, né? Eu falei para ela quem somos nós, né? Para não perdoar se nós somos perdoados por Deus. Nós fazemos coisas tão piores para Deus, né? Digamos assim, né? Foi a forma como eu consegui falar com ela assim de uma forma que ela entendesse, né? E ela compreendeu, e ela já falou que ela está trabalhando isso no coração dela, que ainda não conseguiu, mas ela já está pensando nisso, né? Alguma coisa moveu, né? Já é um primeiro passo, né? O desejo dela de perdoar, né? E foi por causa de uma palavra, né? De uma conversa que Jesus permitiu para que eu pudesse ser a boca dele, para ele falar com ela, porque é a alma dele que é a alma dela que Jesus quer, né? Que seja salva, que vá para o céu, né, que esteja unida com ele, porque o pecado gera culpa e no momento da, da, da pessoa com Deus, quando ela morre, né, no momento do julgamento individual da pessoa, a culpa pode lançar, a alma pode se lançar no inferno por causa da culpa, né? E não é isso que Jesus quer, né? Ele quer que a pessoa já se livre de culpa, perdoando, né? Perdoando e se perdoando, né? Também, né? E não carregar esse peso da culpa. A partir do momento que a pessoa, né, ela perdoa, ela tem que é, não pensar mais nisso, né? Não voltar a pensar nesse pecado, né, de falta de perdão. E num outro momento que eu puder falar com ela, eu vou falar com ela sobre a confissão, né, que é necessário ela se confessar, ainda mais porque ela está doente com câncer, ela não está bem, já está com metástase, já partiu para a segunda sessão de quimioterapia, né, por causa de um outro tumor que apareceu, né, e a gente não sabe, né, se ela vai viver muito tempo ainda, né, mas Deus sabe, então Ele pode usar da minha boca para falar com ela, para ela se converter, né, antes que seja tarde, né, no sentido de buscar, né, purificar a alma, lavar a alma, né, no sacramento da confissão. E quando eu tiver essa oportunidade, eu vou falar com ela, porque é essa palavra, né, que, que vai levar luz e vida, né, levar a graça, né, através da fonte cétupla dos santos sacramentos, né, e um deles
é o sacramento da confissão. E o anjo continua: quem ouve a minha palavra não verá a morte para sempre, disse o Senhor Jesus. Porque, na verdade, se alguém não ouve a sua palavra e não a escuta, acreditando que ela é divina, e aquele que a diz, Deus, Filho de Deus, quem a fonte sacramental cétupla tem algum valor para ele, né? Se a pessoa ouve a palavra de Deus e não a escuta, né, acreditando que ela é divina, porque ouvir é diferente de escutar, né? A pessoa pode ir à Santa Missa e ouvir a leitura da palavra de Deus, no Evangelho, ouvir a homilia do padre, mas não escutar porque não entende, né? Somente entende quem escuta, quem presta atenção, quem tenta entender. Porque se quem só ouve, né, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Porque não presta atenção, não procura entender, não tem interesse, né? E aí quantas pessoas, né, estão nessa situação de irem à missa só porque dizem que tem que ir, porque a família sempre foi, porque é um hábito, porque é importante, por várias razões, né? Mas sem saber o significado verdadeiro, sem amor, né? Vão por obrigação, não por amor. E, e sobre os mandamentos, né? Se a pessoa também não ouve, não não presta atenção, não tem interesse, ela também não vai cumprir os mandamentos, né? Como eu já disse aqui na minha meditação, né? Tem pessoas que nem devem saber hoje em dia, né? Quantos mandamentos são, né? E quais são, né? E, e até deve ter gente que nem sabe o que é os 10 mandamentos, nunca ouviu nem falar, do jeito que as pessoas estão afastadas de Deus. A pessoa não acredita que a palavra é divina e aquele que a diz, né, Deus, né, que também é divino. Como que pode ter algum valor para ele se ela não acredita em Deus? Né? Se ela não acredita em Deus, ela não conhece Deus, como ela pode acreditar que a palavra é divina e que Deus é divino? Né? Fica muito difícil, né? O exemplo que foi dado lá. Às vezes o jovem, né, vai à missa porque se ele não for, o pai não compra o que ele quer, né, um celular novo, uma roupa nova, um skate novo, né, um computador novo. Então, é mais ou menos que uma troca, né? Eu faço o que você quer, você faz o que eu quero, né? Então, não tem nenhum valor para ele aquilo, né? Só significa, é objeto de barganha, né? Não tem nenhum valor espiritual, né? Que é o mais importante, né? Que é crer, né? Na fé, é a fé, né? Que a pessoa tem, que faz com que ela veja Jesus ali na Eucaristia, né? Senão ela vai ver mesmo só um pedaço de pão, né? Como a Aline falou lá, que viu o testemunho de uma pessoa que não conseguia entender como que Jesus poderia estar ali naquele pedaço de pão, né? Não entendia de jeito nenhum. E por quê? Porque não tem fé. E por que não tem fé? Porque não busca conhecer a Deus, não tem interesse de se aprofundar, de buscar saber quem é Deus, né? Tem tantas formas de se conhecer a Deus hoje em dia, né? Tem livros, tem na internet, tem programas de televisão, como na Canção Nova, né? Outras emissoras também, né? Canal Rede Século XXI, né? Tem muitas formas, né? Tem a palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura, tem os livros das místicas religiosas, as vidas dos santos, né? Tudo isso revela a Deus, né? Tem formas, mas a pessoa não tem o mínimo interesse. Agora,
Se fala para a pessoa que tem um campeonato de futebol, né? Como hoje, por exemplo, né? O meu filho, eu falo todo dia para ele meditar, o mais novo, a palavra de Deus, buscar mais conhecer a Deus. Eu não sei se ele faz, mas eu acredito que ele não faz isso. Ele vai à missa, ele é um bom filho, mas essa parte religiosa, nessa fase dele de adolescente, jovem, ele deixou meio de lado, né? E aí hoje o pai dele falou que estava tendo o Eurocopa, né? Que estava começando. Na hora, ele ligou a televisão para assistir. E ficou assistindo, ele e o irmão dele, ficaram assistindo lá a Copa lá da Europa de futebol, né? Que estavam jogando dois países lá da Europa, né? Na hora foi ver. Por quê? Porque aquilo ali interessa para ele. Aquilo ali despertou o interesse dele. Agora, as coisas relacionadas a Deus não desperta, né? Não desperta nenhum interesse, né? E foi falado quantos crismandos, né? Foram crismados sem entender nada dos mistérios, né? De Jesus, né? De entender como era Jesus, quem era Jesus, né? Como que ele tinha salvado, não entendendo nada, né? Da comunhão, né? E recebendo sem menor respeito, sem menor reverência, sem nenhuma atitude ali de dar mesmo todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração a Jesus, né? E a pessoa não dá valor a isso, não dá importância, sendo que deveria ser a coisa mais importante da vida dela, né? É buscar algo que é para a eternidade e não buscar algo de coisas que passam, né? Coisas desse mundo que passam, que tem um fim, né? Que tem um prazo de validade, né? E quanto que a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus é uma união para sempre, né? Começa aqui e vai por toda a eternidade. E aí como que acontece, né, essa conversão da pessoa ir buscar a Deus? Essa que está totalmente voltada para o mundo, desconectada dele. É através da cruz, né? Que a cruz ela tem esse poder, né, de abrir o cérebro da pessoa, né? De mostrar para ela a verdade, de iluminar, né? O exemplo é essa minha cunhada que eu mencionei, né? Ela, já falei várias vezes nas minhas meditações, que uma vez eu nunca me esqueci, que ela falou para mim que ela não ia na missa porque ela não entendia nada e era um senta, levanta, né? E na época eu não vivia na divina vontade e por respeito a ela, né? E também não me ofendi com isso e não falei nada, né? Mas hoje em dia ela está com câncer, tem muitas dores nas pernas, até os pés dela estavam machucados, né? Devido aos efeitos da quimioterapia e nem de pé ela podia ficar, né? Ela tinha que ficar deitada. E então é a cruz que Jesus mandou para ela, né? Para ela poder agora se voltar para Ele. E o que está acontecendo agora? Ela está assistindo missa na casa dela. Tá assistindo, ela e o marido estão assistindo missa. Estão rezando o terço, estão buscando a Deus, né? E até esses dias meu marido está lá na casa da mãe dele, que é perto da casa dela, que é em outra cidade, bem distante daqui. E ele levou uns panfletos da Divina Vontade para distribuir lá, né, para as pessoas, né, um panfleto que nós fizemos e o grupo, né, que estuda o livro do céu, né, o dom da Divina Vontade. E aí a minha cunhada pegou um panfleto e falou que ia levar para casa para ler.
né? E meu sogro, que nunca foi à missa com meu marido e com a mãe dele, né, do meu marido. Eles foram à missa ontem. Meu sogro, não, acho que nunca foi a uma missa, talvez quando fosse solteiro, né? Mas já tem assim, mais de 50 anos de casado. E é agora que foram na missa, que ele foi na missa, né? Porque está buscando a Deus por causa da situação da filha que está com câncer. Então é a cruz, né, que aproxima as pessoas de Deus, né? É isso que vai fazer com que as pessoas olhem para cima, né? Olhem para o céu, né? Nem que seja para pedir a cura de uma doença, mas vão se lembrar dele, vão lembrar que ele existe, né? E que ele é só amor, que ele é misericórdia, né? E que ele perdoa os nossos pecados, nem que for por isso, né? Nem que não seja para buscar essa santidade divina, né? Mas que olhe para Deus, né? Que o reconheça, que o ame, né? Que deseje ter uma vida mais unida a Ele. E o anjo continua a dizer, né? Que a graça infundida pelo batismo morre, porque quem não segue a palavra peca, e quem peca perde a graça, e com a graça a luz e a vida, e não acredita mais em Cristo, nos seus méritos, nos sacramentos, nas sagradas hierarquias de a igreja, e como um embrião humano que se desprende da matriz, morre, não mais nutrido pelos sucos da vida. Quantas pessoas, né, estão no pecado, né, e perdem a graça, né, vão deixando de acreditar no sacramento da confissão, no sacramento do matrimônio, né, pessoas que não querem mais se casar, acham que, dão uma desculpa, né, de que é muito caro, né, para casar na igreja, e sendo que não precisa, né, é, gastar tanto, não precisa fazer festa, não precisa de um vestido muito chique, não precisa de 50 padrinhos e madrinhas lá no altar, não precisa né, de tanta decoração, não precisa nada disso, né? É na simplicidade que Deus age, né? Um exemplo disso é uma prima minha que se casou com um rapaz, né, que na época morava lá no Morumbi, que na época era um lugar, né, onde moravam pessoas de, de boa aquisição, né, financeira, e o rapaz, o pai dele tinha uma padaria, eles tinham condição financeira boa, né, namoraram, não sei se muito tempo, mas casaram, né, fizeram casaram numa igreja, a igreja mais chique que tinha, fizeram uma festa, um buffet muito chique, tinha, como eles eram descendentes de português, né, do marido dela, fizeram tinha vinho do Porto servido, tinha estrogonofe, era um jantar, tudo muito chique, a viagem de lua de mel dela foi uma turnê pela Europa, né, e tanta coisa para ficar casada, acho que 2 anos, já se separou. Então, não preciso de tudo isso, né? É a bênção de Deus, né, que a pessoa recebe ali. É uma é um comprometimento ali de ter uma vida unida com Deus. É Deus fazendo parte do casamento, né? É aquele juramento que é feito ali no altar, né? Entre o homem e a mulher só. E o sacerdote está ali só para assistir e conduzir de uma certa forma, mas ele não faz parte ali, ele não faz parte daquela celebração que está acontecendo ali entre o marido e a mulher, né? Perante Deus, né? O sacerdote ali representa Deus que está unindo aquele casal e quer fazer parte daquela união, quer estar junto, né? Quer estar junto com eles. E as pessoas usam dessa desculpa que não tem dinheiro para não se casar mais, né? Às vezes nem no civil, né? Só se juntam e, né, e acham que tá bom, né, que é assim mesmo, hoje em dia, que é normal, que é moderno, que é, sei lá,
que seja, né? O sacramento da confissão, a pessoa não se confessa mais porque não acredita, né, no poder de ser lavado, né, no sangue de Jesus, se a pessoa realmente, né, confessa, né, contrita mesmo, né, arrependida dos seus pecados, né, e nem batizar mais crianças, as pessoas estão indo levar, né, já eu ouvi dizer de pessoas que não foram batizadas, de crianças que não foram batizadas, né, que já têm 2 anos de idade e não foram batizadas porque os pais não levaram para batizar, né, e por aí vai, né, as pessoas, né, elas perdem a graça, né, por estar pecando, por estar deixando de acreditar em Deus, né, e não acreditam nem que o que elas estão fazendo é pecado também, né, hoje em dia tem isso, a pessoa perdeu-se essa noção de pecado, de inferno, ninguém mais fala nisso, ninguém mais pensa nisso. Agora, né, a mentalidade das pessoas está muito voltada para as coisas do mundo, né, porque não se pode mais falar de Deus, então as pessoas vão esquecendo que Ele existe, esquecendo de tudo isso, né, e não acredita mais em Cristo, nos seus méritos, nos sacramentos, nas sagradas hierarquias, né, como um padre, né, tem uma autoridade, né, que as pessoas têm que, né, respeitar, né, o Santo Padre, o Papa, né, é uma dessas hierarquias da Igreja, né, e enquanto as pessoas agora falando mal do Papa, condenando o Papa, fazendo até site para falar mal do Papa, né, sendo que ele é a autoridade, né, da nossa Igreja, tem que obedecer, tem que respeitar, né, porque assim é a vontade de Deus, e assim vão se desprendendo, né, do da matriz que é a Igreja, digamos assim, né, e não mais nutrido por ela, né, perdem os sucos da vida, não recebem esses sacramentos, não tem mais fé, então morrem, né? Morrem, a alma dessas pessoas morrem. Mais para frente, né, o anjo vai dizer: muitos são chamados, poucos conseguem permanecer fiéis à sua missão, né? Como aqui aconteceu, né, na paróquia aqui da minha cidade, há muitos anos atrás, né, um sacerdote, né, que se envolveu com uma moça, com uma mulher, e largou o sacerdócio, né, abandonou para viver com a mulher, né, então não conseguiu permanecer fiel à sua missão, né, sua missão de sacerdote, né, e então o que se exige dos dispensadores, né, da palavra é que cada um seja considerado fiel. Essa é a exigência, né? Eles são os mestres na explicação da palavra, né? Os sacerdotes, eles são, porque isso tudo aqui que o anjo está falando é tudo voltado para os sacerdotes, né? Mas servem para nós também. Mas eles são, né, os mestres na explicação da palavra. Eles estudam muito tempo no seminário, né? Muitos anos de dedicação, né, de aprendizado, de prática, né, para poder ser esses mestres na explicação da palavra, para fazer uma boa homilia, né, para converter mesmo o coração das pessoas para Deus, né, através dessa explicação da palavra. E o que se exigem dele, né, o que se exigem dele, desses que são as vozes, né, que são os canais da palavra, se exige que eles sejam fiéis, né? E esse sacerdote não foi fiel à sua missão, né? Como não precisa acontecer alguma coisa tão grave para um sacerdote não ser fiel à sua missão, né? De ser um mestre da explicação, de ser um canal da palavra, né? Hoje em dia nós temos vários exemplos, né, de sacerdotes que estão
fazendo coisas assim que são completamente contrárias, né? Aquilo que eles deveriam estar fazendo, né? Colocando outras coisas dentro da Santa Missa, né? Coisas de seitas, de outras religiões, misturando as coisas, permitindo, né, que se faça isso, né, dentro da igreja, lugar santo, sagrado, né, e outras coisas que absurdos, né, que a gente ouve por aí, né, de sacerdotes que estão sendo infiéis até no celibato, né, de, de estar tendo relacionamento com mulheres e até o pior, né, relacionamentos íntimos com homens também, né. Coisas assim, horríveis até de pensar, mas está acontecendo, é a realidade, né? É esses que estão sendo infiéis, infiéis não só na explicação da palavra, mas infiéis na missão deles de uma forma geral, né? Não só infiéis, mas estão fazendo, causando um escândalo, né? Sendo motivo de contra-testemunho, né, para as pessoas poderem falar mal da religião católica, né, porque já não é muito bem vista, né, para muitos, né, e se tem esses maus exemplos, né, de padres pedófilos, essas tantas coisas que a gente tem visto, né, nos noticiários, né, e padres abandonando batina por causa de mulher, né, tantas coisas que ofendem a Deus, né, que são esse motivo de muitas pessoas até desistirem de ir à igreja, né? Tem pessoas falando que não vão à igreja porque se o padre, o pastor faz isso, né? Eles, então não serve essa igreja, essa religião não serve para eles, né? E estão abandonando, uns estão indo para a igreja evangélica, outros, né, estão abandonando a igreja mesmo por causa desses, né, sacerdotes infiéis em sua missão. E mais adiante, né, o anjo diz: e também para estar em perfeita justiça, ó almas extraordinárias, encerradas em criaturas nas quais a reação moral da criatura não é suprimida, e deveis mantê-la domesticada numa luta heróica e contínua do espírito e da humanidade para ter a vitória final do espírito sobre a humanidade. Não julguem seus avaliadores. Este é o nome verdadeiro deles. Aqui no caso, né, esses avaliadores são os sacerdotes, né? Porque tudo aqui é direcionado mais aos sacerdotes. Eles são avaliadores por quê? Porque no momento da confissão, né, eles que vão absolver ou não, né, o pecado, a pessoa, né, dos pecados, dependendo do que a pessoa disser, né? Então eles vão avaliar, são avaliadores, né? E sobre essa perfeita justiça, né? É muito importante, né, a explicação, né, que a Aline deu, que para que tem assim efeito de justiça, né? Por exemplo, o conteúdo, né, que nós estamos aqui meditando, né? E a Aline, quando ela está dando uma aula ao vivo, né, pelo YouTube, e tem pessoas que assistem e não concordam, até colocam algum comentário ali ofensivo, né, como já aconteceu, e que ela paga tudo porque não importa o que essas pessoas pensam, né? E vai ter muitas pessoas que vão gostar também. Então tem que ter esses dois lados para ser, né, para ter essa perfeita justiça, né? É como um equilíbrio, né? Porque se a pessoa faz alguma coisa e só recebe aplausos e todo mundo gosta, alguma coisa está errado ali, né? Porque as coisas de Deus, elas vêm em forma de cruz, né?
Então a gente já sabe que vai ter sempre uma perseguição, uma pessoa que é contrária, alguém que vai, né, tentar te convencer de que você está errado, né, que você não, que aquilo não é de Deus, né? Então a pessoa tem que estar numa convicção mesmo para poder seguir em frente, apesar dessas críticas, apesar dessas controvérsias, desses supostos obstáculos, né? Porque não são, né? Porque quando a gente tem certeza de alguma coisa, como a gente tem aqui, de tudo que a gente recebe de luz, de verdade do livro do céu, a gente não se deixa bater por comentários de ninguém, né? A pessoa pode pensar o que ela quiser, ela não é obrigada a acreditar, né? E é o livre-arbítrio dela. Isso também é o amor de Deus por ela, porque ela pode decidir o que ela quer, o que ela não quer, né? E ele dá total liberdade para as pessoas. Então, a gente não se ofende, não tira nossa paz, não nos perturba, não faz diferença, né? O que, que essas pessoas pensam, né? Só importa o que Deus pensa, só importa o que Ele quer, né? Só importa viver a vontade dEle. Sobre o não julgar, né, os avaliadores, né? Não só os sacerdotes, mas no caso aqui, né, nós temos um avaliador, né, que é a Aline, né, que ela é Jesus, né, nos corrigindo, nos exortando, nos ensinando, né? E quando a gente fala alguma coisa, né, que tem uma correção, né, não é para nós tomarmos isso como uma reação moral, né, e sofrer, mas é, achar que aquilo ali é algo ruim. Não, é uma correção, né, de amor de Jesus que Ele quer que nós coloquemos para fora mesmo tudo nosso lixo, tudo aquilo, né, desabafamos tudo aquilo que está de humano dentro de nós ainda que precisa ser colocado para fora, porque aí quando alguém ouve, né, do grupo, principalmente, né, porque outras pessoas talvez não, que nós podemos falar, como por exemplo, um sacerdote numa confissão, se a gente for falar certas coisas que a gente fala aqui no grupo, o sacerdote não vai compreender da mesma forma, porque ele não está vivendo uma santidade divina, ele vive uma santidade humana. Então talvez ele não compreenda, né, e não vai poder ajudar como nós temos ajuda, né, no nosso grupo, né, do nosso de meditação, né, de partilha. E aí às vezes a gente faz algum comentário a respeito de algum vídeo, por exemplo, como a Aline colocou essa semana, o vídeo lá falando das personalidades, dos tipos da personalidade. E aí eu fiz um comentário lá, né, falando assim que tinha pessoas até que tinham personalidade muito afável, né, que elas, não sei se é esse tipo de personalidade que eu falei, que a pessoa ela ouvia uma crítica e ficava magoada, chateada e aí acabava saindo do grupo, né? E aí a Aline me corrigiu, né? Falando que a gente agora vivendo na divina vontade, a gente tem a personalidade de Jesus, né? A gente não tem mais esses tipos de personalidade, elas não têm mais efeito sobre nós, porque nós nos esvaziamos para quê? Para Jesus viver em nós. E a personalidade agora vai ser a personalidade de Jesus no momento em que ele tiver que ser, que desenvolver aquela personalidade. Né? Não vai ser mais nós que vamos estar, né, agindo de acordo, né, com a nossa personalidade, né? Há essa mudança, né? E aquela que ela colocou aquele vídeo lá só para a gente saber, conhecer as personalidades que nós temos, né? E que a gente deve compreender para poder
deixar Jesus moldar, né, a nossa personalidade. Né? Se a gente é, por exemplo, muito afável, uma pessoa que não consegue dizer não, que é muito bondosa, né, a gente vai ter momentos em que a gente vai ter que dizer não, vai ter que ser rígida com a pessoa, vai ter que falar a verdade para a pessoa. E se a gente ficar preso nessa personalidade, porque eu tenho a personalidade afável, então eu não vou conseguir falar a verdade para a pessoa, porque vai magoar a pessoa, né? E com aquele sentimento, né? Não, né? É a personalidade de Jesus ali, que Jesus, quando tinha que falar, né, ao corrigir alguém, ele falava, né? Não se importava com se a pessoa ia ficar triste ou não ia ficar triste, né? E nós temos que fazer dessa forma, temos que ser Jesus falando através de nós com a personalidade dele, né? Ele vai nos moldar, né? Ele vai nos formar para que nós sejamos ele, né? No momento em que ele precisar falar. Então, eu tive essa correção, né? E aí eu compreendi. Se eu não tivesse falado isso, eu ia ficar com um pensamento errado e não ia receber essa luz que eu recebi, né? Porque eu tinha assistido o vídeo e não tinha levado para esse lado, né? Da personalidade de Jesus, né? Eu tinha ficado só no pensamento humano daquele vídeo ali. E aí a luz, né, que eu recebi através da correção da Aline, né, fez com que eu compreendesse e agora eu estou falando aqui porque eu entendi, porque se eu não tivesse entendido eu não estaria aqui citando esse exemplo, né? Então eu retive esse conhecimento na minha mente, na minha vida, né? E eu não vou mais esquecer disso. E é muito importante, né, a gente passar por esse processo, né? Por isso que nós não podemos julgar os nossos avaliadores, porque eles são as pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos auxiliar nesse crescimento, né? Principalmente nós, né, que estamos começando a meditar o livro do céu, né? E ela já leu mais de 2 vezes o livro do céu, todos os 36 volumes, né? E ela é cabeça de missão, então ela tem um dom, ela tem essa missão, né, de nos corrigir, de nos conduzir, de nos auxiliar, de nos ensinar, né? E nós temos que dar graças a Deus, dizer obrigado, 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 como ela falou lá no vídeo, né? Agradecer muito a Deus por ter essa pessoa, né? Que Deus colocou para nos ajudar nessa caminhada, né? Nessa busca da santidade divina. Então, esses avaliadores, né? Diz o anjo, eles são o ácido que testa o metal do seu coração. Eles corroem, mas o metal nobre brilha mais lindamente após a sua dolorosa corrosão e aparece em toda a sua verdadeira nobreza, né? Então, essas correções, né, vão fazer com que nós passemos por essa dolorosa corrosão para depois a nossa alma, né, aparecer nela a verdadeira nobreza que é, né, mais uma luz, né, mais um crescimento no conhecimento da divina vontade, né, que vai alimentando a nossa alma dia a dia, pouco a pouco, né, e a gente vai fazendo essa vida divina crescer dentro de nós, né, mas para isso é preciso passar por nessa purificação, né, que nem esse metal, né, precisa ser através desse ácido que vai testar o metal do coração, né? Esse ácido é essa correção, é essa exortação, é essa chamada de atenção, esse puxão de orelha, né? Que nós recebemos, né? Para que nós possamos, para que possa aparecer em nós essa verdadeira nobreza que é ser um rei e uma rainha da divina vontade. Achei interessante, né? Ah, comentar, né, sobre o ciúme de Jesus, né, com as coisas
que estão dentro de nós, que podem ser até coisas santas, mas que ele não quer que a gente dê atenção para mais nada que não seja ele, né? Ele quer só que a gente olhe para ele, que a gente ame ele, que a gente ouça ele, que a gente veja ele, né? Ele tem ciúmes e ele quer tirar nossa atenção dessas coisas, né? E aí ele quer que a gente faça essa limpeza no nosso interior, né? Esse esvaziamento é isso, é a gente colocar para fora, né? Tudo aquilo que está tirando o, a nossa atenção de Jesus, né? Que está, né? Como a Aline disse lá, que a gente tem um objeto que a gente ainda fica lustrando ali dentro da gente. Jesus, ele está ali dentro da gente olhando para aquele objeto e ele finge que não vê e ele, né? Mas ele fica esperando o momento de mostrar para nós que ele quer que a gente tire definitivamente aquele instrumento ali, aquela coisa que está ocupando o lugar que era para ser o lugar dele, né? Um outro ídolo, alguma coisa que a gente coloque no lugar dele, né? E às vezes é uma coisa assim tão besta que a gente nem percebe, não acha que é, né? Então a gente tem que estar assim muito atento, tomar muito cuidado com tudo, né? E ter um foco nele, né? Um pensamento, tudo voltado só para ele, para que a gente não olhe para mais nada que não seja ele, que a gente não veja mais nada a não ser ele, que a gente não ouça mais nada a não ser ele, né? E a gente é, fazer essa limpeza no nosso interior mesmo, né? Para que ele possa, né, viver ali, né, tranquilamente. Então ele tem ciúme até do livro do céu, né? Se a gente começar a, a ficar assim, falando muito do livro do céu e deixar de falar de Jesus, né? Deixar de pensar nele, ficar pensando só, eu tenho que ler o livro do céu, eu tenho que comprar o livro do céu, eu tenho que dar um livro do céu para alguém, eu tenho que ficar só pensando nisso, naquele objeto, né, e tirar o foco dele, da atenção dele, ele vai ficar com ciúme, né? Ele não quer que a gente fique apegado a nada mais, né? Só apegado às coisas que se referem a ele, tudo dele. Então, o livro do céu ele só existe para a gente conhecer Jesus, conhecer a divina vontade, conhecer como ele pensa, o que ele quer, né? E não para a gente ficar consultando como, né, um manual de instrução, né? Não e ficar assim só preso nele, no que ele está dizendo assim e não prestar atenção no que Jesus está dizendo no livro do céu e colocar em prática na nossa vida, porque é para isso que ele serve, né? Para a gente viver a vida divina, né? Viver a santidade divina e não ficar preso à leitura e contemplação do que está escrito ali, né? Que aí a gente vai estar colocando o livro do céu no lugar dele, porque a gente não vai estar vivendo a vida divina, vai estar só contemplando, como se fosse algo fora de nós, né? Algo que a gente olha, admira, acha bonito, né? Fica emocionado, né? E fala até para outras pessoas, né? Para ler o livro do céu, só fala, faz divulgação, né? Do livro do céu, mas não da vida divina, né? Não põe em prática, não vive e, e, e não precisa também ficar mostrando, né? Que a gente está vivendo a vida divina, porque é interior, né? Para a gente colocar em prática no relacionamento íntimo com Jesus, né? Não precisa ficar expondo para ninguém, ninguém precisa ver que nós estamos vivendo uma santidade, né? Não precisa ficar divulgando, né? Querendo ser conhecido por isso, né? Não, de forma nenhuma, né? É só Jesus que reina e reina no nosso coração e aí a gente vai transbordar, né? Amor, vai transbordar doação de vida, vai transbordar
o bem, né? E é isso que as pessoas vão ver, só isso, mais nada, né? A vida divina também não vão ver, né? Isso é Deus é que vai fazer esse trabalho, né? De formar essa vida divina e nas outras pessoas, né? Formar outras vidas divinas, né? Que é a graça dele sendo derramada nas pessoas, todas as pessoas universalmente. É o que foi falado no final, né? Sobre Jesus ser, né? O divino Sirineu, né? O próprio Cristo que vai nos ajudar a carregar nossa cruz, né? Porque o Senhor está próximo de quem o invoca sinceramente, né? Que ali está dando exemplo, né? De uma pessoa que não suporta, né? Está passando pela purificação, talvez na vontade divina, e ela não suporta o sofrimento que uma determinada pessoa causa, que foi o que eu falei, né, a respeito da missão dos jovens, né, quando no início que eu estava, né, na caminhada na divina vontade, estava mais ou menos na metade do tempo que eu estou agora, né, eu não suportei conviver com aquelas pessoas que estavam dando contra-testemunho, né, dentro da missão lá dos jovens. Eu, eu sofria muito, né, de querer falar a verdade no poder, de ver as pessoas com uma santidade só exterior, né, querendo uma santidade exterior, uma coisa muito só, só exterior, e eu não via ali o amor por Jesus, eu não suportei ficar ali, né, porque eu estava passando pelo processo de purificação, né? Então eu estava sofrendo e não tinha esse conhecimento de que era o sofrimento de Jesus. Eu não tinha essa consciência ainda, não tinha, né, ficado em mim, eu não tinha retido essa informação, esse conhecimento, essa luz, né? Eu estava passando por esse processo de purificação e Jesus ele meio que cega a gente, né? A gente ainda não tem uma visão nítida, não está totalmente na luz. A gente está saindo das trevas para ir para a luz, né? Porque a vontade humana, sem a vontade divina, é trevas, né? E então eu estava ainda num processo, né? De início mesmo, porque comigo acontece muito lentamente esse processo, né? Por mais que eu me empenhe, que eu me esforce, eu percebo que comigo não está indo muito rápido, como foi com algumas pessoas do grupo, né? Que rapidamente, né? Já passaram pela purificação, assim, a principal, né? No início, né? Porque testes sempre vão haver, né? Cruzes e tudo mais sempre vai acontecer, né? Para nos testar, né? A nossa fidelidade à divina vontade, né? A esse desejo nosso, essa nossa reta intenção de permanecer, né, unido à vontade dele, né, para que a vontade dele reine em nós. E eu não compreendia, então eu não suportei sair, né. Agora, hoje eu já tenho uma outra visão, né, eu já entendo a cruz, já muitas vezes eu sei o para quê, né, e quando eu não sei, é porque eu não fui buscar saber, né? Porque eu não quis ter aquela conversa com Jesus, né, aquele diálogo para poder ele explicar, né? Por que aconteceu determinadas coisas, né? Porque tem ali uma luz, um ensinamento, um aprendizado, um crescimento, né? E se a gente não busca compreender e simplesmente deixa passar, né, é um crescimento a menos, né? Você vai ficar estagnado, não vai dar passos nenhum em direção a essa santidade divina se não tiver esse entendimento, né, das coisas que acontecem. E se fosse hoje em dia eu teria, né? Eu teria o conhecimento para poder saber que eu tenho que ficar com Jesus. Ele vai me ajudar a carregar a cruz, né? Eu vou sofrer o sofrimento dele, eu vou sentir a dor do coração dele de ver, né, essas pessoas
que dizem que são santas, mas, né, que estão buscando a santidade das virtudes, que estão, né, ali por Jesus, mas a gente vê que não é não, que não é por Jesus, porque eu não sei que é, mas por Jesus eu sei que não é. Então foi muito importante essa meditação final, né, falando sobre isso. Então quando a gente ilumina a parte humana, né, e fica só vendo Deus, né, só sofrendo a dor de Jesus e não a sua dor, como eu sofri antes, né, aí vai ficar melhor, né, a gente vai estar mais unido a Ele. Mesmo sofrendo, né, as dores só de Jesus, às vezes a gente precisa pedir ajuda para Ele, né, a gente tem que rezar, né, rezar é sempre importante, é o mais importante, é rezar, né? Através da oração que a gente, né, tem a resposta, a gente tem o auxílio, a força, o que for preciso para a gente passar por aquela situação. E é extremamente importante isso. Enquanto isso, a gente tem que ter muita paciência, né, com a gente mesmo, com esse processo, né, se perdoar, entender, né, que eu sou pequena, que eu não dou conta de tudo, até, né, que a chave seja virada lá dentro da cabeça, né, e a gente possa compreender, né, o paraquê daquilo que nós estamos passando, que aí tudo vai gerar luz, vai gerar um crescimento interior, né, na alma, né, uma, uma proximidade com Ele, né, e uma vida divina, né, que vai sendo formada, né, dentro de nós. Porque Jesus quer cortar, né, todo o vínculo humano, né, toda a parte humana, tudo aquilo que a gente ainda deixa que atrapalhe, né, para ficar só com o divino. A gente precisa ficar livre, ficar solto, né? A gente não deve se incomodar com as pessoas que convivem conosco, né, com os problemas que tem, que Jesus ele não pega muito pesado, né, dentro da nossa casa, ele, ele meio que nos protege, né, de coisas assim que possam prejudicar, né, essa nossa busca, né, dessa vida divina, dessa santidade divina, dessa união com Ele, né, Ele não permite que as pessoas, né, principalmente dentro da nossa casa, né, elas nos impeçam, né, de ter essa vida divina com Jesus, né? E ele até facilita, muito pelo contrário, né? Ele até facilita. E ele faz, né, essa purificação, essa cirurgia, né, para colocar para fora, né, tudo aquilo que está prejudicando esse nosso crescimento, né? Isso é tudo muito interior, né? As pessoas de fora que convivem conosco nem percebem, não fazem a menor ideia, né? Uma vez por causa de uma palavra, né, de correção da Aline, já há muito tempo, há mais de um ano atrás, quando eu estava, né, nesse processo ainda de aprendizagem, né, de receber essas luzes, e a Aline, ela falou, me exortando, né, durante uma aula, falando alguma coisa que eu não falou meu nome, mas eu sabia que era para mim, né? E aquilo ali me causou uma dor tão forte que, que chegou a ser até exterior, porque me deu herpes zoster, que é uma dor nos nervos, né? Isso dá para uma pessoa que passa por um estresse muito forte. E, e por que aconteceu isso? Porque eu não falei, eu ouvi aquilo e eu
e eu não desenvolvi aquilo, né? Eu não tive uma conversa com Jesus, nem com a Aline, né, no particular, para tentar entender, né, para poder colocar para fora aquilo ali que causou aquela, aquele problema, né, no meu físico, né? E o meu marido, né, nem ficou sabendo que foi por essa razão, né, que eu fiquei com aquele problema, né? Ele nem imagina, mas eu sei que foi, né? Porque eu não quis pôr para fora o lixo que estava dentro de mim, né? Alguma coisa que passou na minha mente naquele momento que me causou uma sensação de culpa muito grande, né? Por não ter correspondido ao que Jesus esperava de mim, né? Que foi uma coisa com relação a uma outra pessoa, né? Do grupo, né? Que eu não quero mencionar quem é. E aí eu peguei e uma pessoa que tinha entrado há pouco tempo pro grupo. E aí eu não conversei, eu não falei, eu não expus para fora, porque se eu tivesse conversado, falado, entendido, né, eu tinha recebido luzes, eu tinha crescido e não tinha ficado daquele jeito que eu fiquei, que eu precisei fazer um tratamento demorado, sofri muito, dói muito, é muita dor, né? E até Jesus me curar fisicamente e depois, né, agora que eu estou compreendendo, né, que a gente tem que pôr para fora, que a gente tem que falar para aquilo ali gerar a luz, né? A gente tem que tirar o lixo, tirar a sujeira para iluminar ali dentro de nós, né? Jesus vai iluminar e vai mostrar onde está a sujeira, tudo aquilo que ele ainda quer que a gente tire, né? Porque nós que temos que fazer esse processo, ele só mostra onde está, mas a limpeza nós que temos que fazer. Ele não põe a mão, né? Ele deixa por nossa vontade. Ou a gente tira o lixo, ou ele vai ficar ali. Enquanto ele está ali, Jesus não vai reinar. Jesus não vai reinar no meio do lixo, né? Então ele fica esperando a gente poder. Ele mostra e fica esperando. E aí a gente, né? Enquanto isso, ele não pode tomar posse total, né? Do nosso coração, porque não está limpo ainda, né? E a limpeza se dá quando a gente põe para fora o lixo, pega o lixo e põe lá para o lixeiro levar. Enquanto se eu limpo o lixo do banheiro e deixo ele na cozinha, né? Não vai adiantar de nada. O lixo vai estar ali ainda fedendo. É preciso pôr para fora de casa, né? Limpar, tirar de dentro de casa e é falando que a gente faz essa limpeza, né? É desabafando, é contando o que está acontecendo sem medo de ser corrigido, né? E agora, como eu disse, né? Agora há pouco eu fui corrigida e eu compreendi e eu reti em mim aquela informação, né? Porque eu compreendi, ela me mostrou através de uma correção, né? Dentro de um comentário que eu fiz no grupo. Então, agora eu já entendo e agora não dói mais esse processo, né? As primeiras cirurgias de Jesus doem muito mais, né? Parece que é sem anestesia. Agora parece que ele anestesia e a gente não sente tanto, né? Porque a gente sabe que é para o bem da nossa alma, que é para o nosso crescimento nessa vida divina de intimidade com ele, né? Ele quer habitar em nós. Então, é preciso que o lugar seja digno, né, de um rei, né, para que nós possamos também reinar junto com ele, sermos rainhas e reis, né, da divina vontade. E, e aí a gente vai poder, né, um dia, né, se ele permitir que seja ainda aqui na terra, né, viver nesse reino plenamente, né, plenamente nesse reino dentro e fora de nós, né,
porque vai acontecer o reino da divina vontade na terra como acontece no céu, mas porque vai ter várias pessoas, né, vivendo, né, com esse reino de Deus dentro de si, vai formar um reino com muitos reis e rainhas, né, vivendo o reino da divina vontade dentro de si. Então, é isso. Amém. Fiat.